Boa noite. Nós queremos saudar a todos e a todas com a graça, a paz e a vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez neste momento com uma mensagem, com a palavra do Senhor que tem nos enviado para que através dela possamos nos fortalecer e possamos também entender a revelação da palavra de Deus no que diz respeito à promessa, à vontade e à oportunidade que Ele nos dá de caminharmos fazendo e trazendo a resposta a todos e a todas. Nós temos trabalhado durante esses dias sobre a história de Gideão. Começamos com a história de Ruth, Noemi, e agora, no mesmo livro de Juízes, nós estamos trabalhando a história agora de Gideão. E nós vamos ler para a nossa meditação, em sequência daquilo que ministramos no domingo passado, a partir do versículo de número 14, Juízes, capítulo de número 6, versículos de número 14 em diante, diz assim a palavra de Deus. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos medianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu sou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos e um efa de farinha. A carne pôs num cesto, o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-no sobre a penha, e derramou-lhe por cima o caldo, e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia nas mãos, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Ainda até os dias de hoje está o altar em Ofra, que pertence a Biesrita. Que Deus abençoe a sua palavra lida e que o Espírito Santo possa nos conduzir a toda a verdade. Oremos. Obrigado, Senhor, porque neste momento a tua igreja está atenta à tua voz, e nós, ó Deus, queremos mesmo, Senhor, entender a tua vontade, e por isso te agradecemos, ó Deus, pelos momentos difíceis que estamos vivenciando. Mas, ó Deus, que possamos não negligenciar
as oportunidades, Senhor, de pregar, de ministrar esta palavra de vida. Então, Senhor Deus, dá-nos do Teu Espírito Santo. Leva-nos, ó Deus, a toda a verdade. E que o Senhor mesmo, ó Deus, possa tocar em nossas mentes, em nossos corações. Visita agora, Senhor, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados, famílias, ó Deus, que estão desesperadas, pessoas, ó Deus, que estão com problemas financeiros, ó Deus, pessoas que passam fome, pessoas, ó Deus, que estão perdidas. Senhor Deus, vem dando-nos, ó Deus, a direção, e como igreja de Jesus Cristo, Senhor, vem nos fortalecendo, para que possamos, ó Deus, estar sendo a boca profética do Senhor, mas também a mão que ajuda, a mão que acolhe, a mão que cura e a boca que profetiza. Dá-nos a Tua bênção, visita, Senhor Deus, cada família, onde chegar, ó Deus, esta palavra, esta mensagem, que haja verdadeiramente o poder, e que o poder transformador possa se fazer presente na nossa vida e na vida de cada um e de cada uma. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados e amadas, nós temos trabalhado a história de Gideão. O contexto nós já colocamos na semana passada, onde os midianitas estavam atacando sistematicamente o povo de Israel, e eles ficaram em uma situação muito complicada. Eles começaram a não ter nada, e debilitados começaram a empobrecer e a enfraquecer. E aí então o povo clamou a Deus, e conforme o povo clamou a Deus, Deus mandou um profeta, e este profeta passou falando para todo mundo o que é que Deus estava falando com eles. Ou seja, o profeta só disse uma coisa. Ele disse: o mesmo Deus que tirou vocês lá da terra do Egito, que caminhou com vocês e os fez entrar na terra prometida, este mesmo Deus está junto de vós. Vocês é que não estão entendendo, vocês é que se afastaram de Deus, e quando vocês se afastaram de Deus, os inimigos vieram. Por quê? Porque tinham legalidade para atacar. Mas este profeta que passou, nós nem sabemos o nome do profeta, mas era um profeta de Deus. Todos ouviram a mensagem do profeta, mas apenas um tomou uma atitude, e este que tomou atitude foi Gideão. Ele voltou para os carvalhais, e ali então, junto à sua família, ele estava recolhendo o trigo e malhando no lagar. E aí então o anjo se apresenta diante dele, e o anjo fala com ele. Isso nós já trabalhamos a semana passada, quando o anjo fala com ele, e ele questiona com o anjo, dizendo: Senhor, mas o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais contaram? Ou o que é feito das maravilhas que foi profetizado agora, que nossos pais nos contaram também? E aí então o Senhor vem na sua direção e responde aquilo que ele estava falando. E aí então o anjo do Senhor diz para ele que Deus estava ali. E o texto que nós acabamos de ler, versículo número 14, diz assim: então virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Uma coisa que nós precisamos entender, amados e amadas, esta palavra tremenda que acabamos de ler, onde diz que quando ele estava perguntando ao anjo o que é feito das maravilhas que os nossos pais contaram, que é feito das maravilhas que nós sabemos, porque isso é fato. E aí então diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor virou-se para ele. Essa palavra virou-se para ele é uma palavra significativa,
Porque entendemos que até então ele estava falando, o anjo estava perto dele, o anjo estava ali assentado e olhando o seu trabalho, percebendo todo o seu esforço, mas no momento em que ele questiona o anjo e diz: eu quero saber das maravilhas, eu preciso saber se Deus está no nosso meio e se existe esta palavra de maravilhas, por que é que agora nós não temos as maravilhas? Porque agora nós só temos problemas? Por que é que agora nós só temos dificuldades e estamos empobrecendo? No momento em que ele se coloca nesta preocupação e conversando com o próprio anjo, perguntando onde é que estão as maravilhas, ele consegue atrair não apenas a presença do anjo, porque a presença já estava ali, mas agora ele consegue atrair a atenção do anjo. E o que o anjo faz, diz a palavra de Deus, que o anjo virou-se, o anjo do Senhor virou-se para ele e disse. Amados, quando aqui nós entendemos que o anjo do Senhor virou-se para ele, nós vamos perceber algumas coisas. A primeira delas é que Deus sempre está no comando de todas as coisas. No sábado, nós tivemos uma participação do próprio bispo, num momento de café com comunhão, e foi trabalhado o texto de Isaías, capítulo de número 40, onde Isaías diz que Deus nos tem em suas mãos. Se Deus nos tem em suas mãos, por que é que nós vamos estar com medo? Mas é importante nós entendermos que há situações, e a primeira situação que eu quero entender no começo deste texto, é que por conta daquele povo se desviar e descer das mãos de Deus, não querer ficar nas mãos de Deus, então Deus, com todo o seu cuidado, Ele deixa que cada um e cada uma de nós saia das suas mãos, porque nós temos o livre arbítrio de querer ou não querer estar nas mãos de Deus. Isaías tomou a sua atitude e disse: olha, Deus nos tem nas tuas mãos. Eu quero que você veja isso. Quando você decide sair das mãos de Deus, Deus também é obrigado a retirar a sua mão que está te ajudando. Mas quando você entende, como entendeu aqui em Juízes, aqui Gideão, ele agora atrai a mão de Deus para ele, a atenção de Deus para ele, e Deus agora se vira para ele, no sentido de não apenas de olhar para ele, mas no sentido de virar, ou seja, de transformar, de virar aquela situação, fazer uma virada naquilo que eles estavam passando. Então as mãos do Senhor, elas estão assim quando nós não queremos as mãos de Deus, mas quando nós realmente chegamos diante de Deus e perguntamos: Senhor, eu quero ver as tuas maravilhas, aí então Deus, que está com as mãos assim, Ele vai virar as suas mãos, e agora você, nas mãos de Deus, o Senhor passa a conversar com você, assim como tem conversado aqui com Gideão, e agora foi uma conversa bastante íntima, bastante particular, uma palavra, uma conversa desafiadora. E aí então nós começamos a entender que tudo aquilo que Gideão estava querendo, tudo aquilo que Gideão havia ouvido tanto dos profetas, e que fez com que ele relembrasse o que os seus pais haviam contado sobre este Deus Todo-Poderoso, e agora quando ele questiona este Deus através do seu anjo, diz que ele atrai agora a atenção do anjo. Agora ele se coloca nas mãos do anjo, nas mãos de Deus, para que ele pudesse entender então o projeto e o processo que Deus iria fazer para cumprir o seu plano. E aí então, quando diz ele que o Senhor virou-se para ele e disse: vai nessa tua força e livrarei Israel das mãos dos midianitas.
É interessante isso, que ele diz para Gideão: vai nesta tua força. E parece que nós temos pregado alguma coisa diferente. Às vezes nós dizemos: não, você vai na força de Deus. Olha, mas aqui ele está dizendo: olha, vai na tua força. Que força é esta? E aí nós vamos ver depois, a seguir, que o próprio Gideão diz que ele não tinha força. Ele diz que ele não tinha, a família dele era uma família a menor, e ele era o menor da sua casa. Mas que força era esta? Amados, é importante nós entendermos que dentro de nós existe uma força. E Deus nos criou para sermos vitoriosos. Deus não nos criou para sermos fracassados. Deus te criou para ser vitorioso e vitoriosa. Mas muitas vezes na nossa caminhada, por conta de nós vermos tantas desgraças, por conta de nós vermos tantas mortes, tantos sofrimentos, tantas notícias ruins, nós perdemos aquilo que é a essência de Deus em nós, que é o de ver as oportunidades. A partir de então, nós ficamos bloqueados e começamos a ver as impossibilidades. Mas aí, quando o anjo vira-se para Gideão e diz a ele: olha, vai nesta tua força, vai nesta tua força, e você vai livrar Israel dos midianitas. E aí ele faz uma pergunta: não te mandei eu? Por um acaso eu não te enviei? O que o anjo está dizendo: se você quer, como você disse aqui, o que é feito das tuas maravilhas, que os nossos pais disseram. Quando você questiona de Deus, dizendo: Senhor, eu quero ver as tuas maravilhas. Muitas vezes na nossa própria família nós estamos nos deparando com dificuldades, com problemas na família, problemas de enfermidade, problemas financeiros, e parece que nós não temos força. Mas o Senhor está dizendo nesta noite para você, e Ele está dizendo nesta noite para mim: se você quiser ver as maravilhas de Deus, se disponha. Deus está te chamando, e Deus está te enviando para que você faça diferente no momento difícil que o Brasil e o mundo está vivendo. Ele está te chamando para um novo mover, e agora não um mover de morte, mas agora um mover de vida, não um mover de tristeza, não o mover de derrotas, mas agora para o mover do Espírito Santo, que é o mover de vitórias. E Ele está olhando para você nesta noite, assim como virou-se para Gideão, Ele também está virando-se para ouvir o teu clamor, para ouvir os teus choros, para ouvir a sua tristeza. Quantas pessoas não têm a quem recorrer, a quem falar, mas Deus está dizendo: eu estou com você, e eu estou te ouvindo, e eu estou disposto a mudar a sua história. Então agora, se coloca diante de Deus, que Deus vai fazer algo maravilhoso. E como nós fazemos, no versículo número 15, e ele disse: ai, Senhor meu. Esse ai é um ai mesmo, é um ai de impotência. Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a menor família e a mais pobre, e eu sou o menor da minha casa. Duas coisas aqui: ele se sentia o menor, e a sua família era também a menor. E aí ele pergunta a Deus: com o quê? Ou seja, se eu fosse de uma família bem sucedida, se eu fosse das famílias que têm sucesso em Israel, seria fácil, porque nós teríamos recursos para fazer frente a essas situações. Quantas vezes nós temos ouvido isto? Que hoje, nesse momento de pandemia, onde falta tudo, onde falta dinheiro, onde falta vacina, onde as pessoas estão até mesmo sem saber o que pensar, o que fazer. Mas uma coisa é importante: Deus olha para Gideão quando ele pergunta: a minha família é a menor.
e eu sou também o menor da minha família. E de onde então eu vou encontrar recursos para fazer frente a este problema gigantesco? Amados, muitas vezes nós pensamos a nosso respeito e também pensamos segundo a nossa família. O que ele estava dizendo a Deus era o seguinte: Senhor, de onde eu vou tirar recursos para vencer? E aí ele olha para a sua família e falou: olha, quando foi dividido Israel, quando foi dividido a terra, o que coube da possessão da terra, para a minha família foi a porção menor, por isso ela é a família mais pobre. E eu, além disso, sou da minha família aquele que nasceu por último. Por quê? Porque os outros têm a primazia. Nós sabemos que o que tinha realmente a herança era o filho mais velho, o primogênito, e ele era o último. Ou seja, Senhor, de onde é que eu vou tirar recursos para isso? E aí então ele diz: com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. E aí então Deus, através do seu anjo, tornou-lhe o Senhor e disse: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amada, a pergunta foi esta, amada: com que? Ele achava que o recurso dele estava na família. Ele achava que os recursos que ele poderia ter para vencer os midianitas seria as finanças. E talvez até se ele fosse o filho maior, se ele tivesse participando de exércitos, talvez ele fosse a pessoa mais indicada. Mas ele achava que ele era o menor e a sua família o menor. Então, Senhor, procura um outro, procura uma outra, porque eu não tenho condição, eu não tenho capacidade. Mas quando o Senhor olha para ele e continua conversando, ele diz: com que você vai vencer? E ele diz: já que eu estou contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amados, esse é o maior segredo que você pode ter. Tomar posse, porque você já tem, você ainda não tomou posse. Mas o segredo é este, a pergunta era essa: com que? Aí Deus diz: você vai vencer porque eu estou contigo. Amados, ele tinha aquilo que era o poder maior, não apenas contra os midianitas, mas ele tinha nele o poder maior que é contra todas as coisas. Você tem dentro de você o poder maior, mas muitas vezes, por conta da nossa família, por conta da nossa situação financeira, por conta de muitas coisas que nós passamos no decorrer da nossa caminhada, nós nos sentimos frágeis. E muitas vezes nos esquecemos que há algo grandioso, glorioso que está dentro de nós. O próprio Jesus Cristo disse isso. Muitos virão e dirão que o reino do Senhor está ali, está acolá, mas o reino de Deus está dentro de vós. Quando você entenda que o reino de Deus está dentro de vós, de você, você vai entender que há um poder, e um poder tremendo na tua vida. E aí nós podemos lembrar da história de Davi. Ele também era de uma família pequena, e quando diante do gigante Golias, ninguém acreditava nele, mas ele se coloca e diz ao gigante Golias: eu vou a ti em o nome do exército do Deus vivo, a quem você tem afrontado. E nós sabemos a história. Ele venceu, mas venceu porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, e o poder maior não era o dele,
O poder maior não era da família dele, o poder maior não era da casa dele, mas o poder maior era daquele que estava nele. E assim eu quero que você entenda, você vai caminhar porque Deus tem este projeto na sua vida, na sua família, ainda que você a ache uma família menor e pobre. Deus diz: eu vou mudar esta sorte. E aí então nós vamos entender alguma coisa a mais, quando no versículo de número 16, Deus diz: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Aí nós temos uma outra experiência, quando eles estavam chegando e entrando na terra prometida. Deus então manda que eles espiassem a terra, e aí então vieram os espias e dizendo: a terra é boa, mas existem gigantes, e nós, para eles, somos como gafanhotos, tão pequenos. Amados, e esta é a grande verdade. Muitas vezes nós nos achamos pequenos e achamos que o problema é muito grande. Mas agora, além de Deus dizer: eu estou contigo, Deus diz: agora, a partir de agora eu vou mudar a tua visão. Você está vendo os midianitas como se fosse um grande exército, mas eu quero que você veja que os midianitas são como se fossem um só homem. Ou seja, você, com o poder de Deus, você tem a sua visão ampliada da bênção, e Deus faz com que você tenha uma visão minúscula do problema. Veja, ele diz: eu te enviei, você vai ferir os midianitas como se fossem um só homem. Não veja uma multidão, mas veja que você está com a vantagem. E diz o seguinte, eu quero que você entenda isso, que quando você está com Deus, quando você está com Jesus, você é a maioria. Quando você está com o Senhor e o Senhor está em você, você é a maioria. Ainda que as coisas, a sua visão, a visão de todos, seja uma visão catastrófica, o Senhor está dizendo: olha na visão de Deus, olha como se fosse só um homem, e olhe na oportunidade que eu estou te dando. Deus está te dando esta oportunidade, segura esta oportunidade. Então, ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que falas comigo. Olha bem, quando a palavra de Deus vem a Gideão dizendo: olhe agora como eu quero que você olhe, enxergue agora como eu quero que você enxergue, e você vai fazer, você vai realmente ganhar esta batalha. Aí então, ele já não questionou mais o anjo do Senhor, mas agora ele começa a questionar ele mesmo. E diz aqui então no versículo de número 17, ele conversando com o anjo do Senhor, ele diz: tudo bem, agora eu entendi o que o Senhor quer comigo, mas agora, se realmente é eu que o Senhor quer, se realmente esta palavra é para mim, agora, dá-me um sinal do que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e deponha perante ti. Respondeu ele: vai, e eu espero até que você volte. Mas eu quero agora entender uma coisa aqui significante para nós. Ele entendeu o projeto de Deus, ele entendeu que ele só precisava do poder de Deus, e ele já tinha este poder, já tinha a palavra, ele já havia sido desafiado para um projeto grandioso, mas agora ele faz uma pausa e diz: Senhor, tudo bem, já entendi, mas agora eu te imploro que o Senhor fique aqui me esperando, porque eu vou na minha casa. Eu vou na minha casa para que eu possa trazer uma oferta ao Senhor.
Você está entendendo isso? Veja, havia fome naquela terra. Mas quando o Senhor chama Gideão, e ele entende o projeto de Deus, e ele entende que dentro dele ele tinha a palavra de Deus, quando ele foi mudado a visão dele, que ele tinha que ver não um exército, mas um homem, e entender que ele era a maioria, agora ele diz: Senhor, por favor, me espere aqui que eu vou buscar a minha oferta. E ele foi, perceba bem, ele matou um cordeiro, ele fez bolos asmos, ele fez o caldo do cordeiro e trouxe para o anjo de Deus. Mas eu pergunto para você, mas ele não era de uma família pobre? Ele não era o menor da sua casa? E onde foi que ele encontrou um cordeiro? Onde foi que ele encontrou farinha? Onde foi que ele encontrou recursos? Meu amado, o que eu sei é que quando Deus te chama, quando Deus realmente tem um projeto na tua vida, e Ele dá a você esta oportunidade, Ele está querendo fazer uma aliança com você, mas em toda aliança, todas as partes têm que realmente estar alinhadas e juntas. E ele entendeu isso e achou, e com verdade, eu preciso fazer um sacrifício para Deus. Meu amado, sabe qual é o problema? Que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida da forma que Deus quer que aconteça. É porque nós estamos muito bem, belos e formosos, na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, aceitando a palavra de Deus, mas achamos que é só Deus que tem obrigação de fazer, de realizar, mas não. Gideão entendeu que Deus, quando quis dele dar para Gideão tudo, ele também entendeu que quando Deus deu tudo para ele, ele precisava dar tudo para Deus. Vou repetir. Quando o anjo disse que ele tinha força, que Deus estava com ele, que ele era um varão valoroso e que realmente o projeto de Deus estava ali para ser cumprido, ele se lembra que também ele tinha uma parte para sacrificar a Deus. E da casa dele, que era pobre, da família dele, que era a menor e ele o menor da sua casa, ele vai tirar a parte dele para sacrificar ao Senhor. Há muita gente que vem na igreja, que participa do culto, que ouve a palavra, mas ele não quer sacrificar ao Senhor. E aí veio uma história que eu aprendi de Joãozinho, que gostava muito da Mariazinha. E aí um dia eles se encontraram e a Mariazinha chega com uma caixa de bombons e fala assim: Joãozinho, eu te amo muito e eu vou te dar essa caixa de bombom. Ele disse: oba, eu quero a caixa de bombom. Eu falei: mas tem uma condição. Eu quero todas as bolinhas que você joga, aquelas bolinhas de jogo, você me dá todas as suas, que eu dou todos os bombons. Ele falou: tudo bem, feito. Aí ela dá a caixa de bombons e ele põe a mão no bolso e começa a mexer no bolso. Ele tinha uma bolinha que era aquela matadeira, a melhor bolinha que ele tinha. Então ele separou aquela bolinha, tirou as outras num punhado e disse: olha, Mariazinha, está aqui. E ela pegou e foi contente embora. E ele ficou com os bombons. Mas quando ele começou a comer os bombons, veio na sua cabeça: mas será que ela deu todos os bombons? Será que ela não tirou desta caixa de bombons alguns e deixou para ela? Não, amados, ela não tinha feito isso. Mas por quê? Ele não deu tudo para ela. Ela achou que ela também não tinha dado tudo para ele. Meu amado, muitas vezes nós achamos que Deus ainda não nos deu tudo. Nós achamos muitas vezes que Deus ainda falta alguma coisa para nos dar e ficamos pedindo. Na verdade, nós não podemos ficar pedindo. Nós precisamos entender que Deus já nos deu e agora Ele exige de nós uma coisa só:
que assim como Ele deu tudo, nós também precisamos dar tudo para Ele. Você tem dado tudo para Deus? Você tem sacrificado a Deus? Veja, Ele falou assim, olha, espera aqui porque eu vou ter um tempo, ainda vou ter que matar um cabrito, ainda vou ter que preparar o cabrito, ainda eu vou ter que fazer o pão, vou ter que assar o pão, eu vou ter que trazer isso para oferecer ao Senhor. E interessante que a esposa dele veio junto para oferecer. Meu amado, nós precisamos entender isso, que Deus quer nos usar, mas a aliança que Ele tem conosco é uma aliança onde nós entramos com a nossa parte, porque Deus já entrou com a dele, e porque o Cordeiro, porque nós sabemos que Deus, em Cristo, foi o Cordeiro de Deus. O próprio João Batista, olhando, dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que você pudesse ter vida, houve necessidade de que Deus desse o seu Filho único, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você está entendendo que você tem o poder de Deus, que você tem a força de Deus, Deus te dá a palavra, mas houve a necessidade do sacrifício de Jesus Cristo. Também os pães ásperos. Jesus representa o pão sem fermento, o pão puro, o pão que foi dado, e ele diz que ele, realmente, o seu corpo era dado para os seus discípulos, para alimentá-los, e para alimentar também toda a humanidade. Amados, quando nós entendemos que quando Deus deu e sacrificou por nós, nós também precisamos nos sacrificar para Ele. É muito fácil nós respondermos, e qualquer criança na igreja responde, o que é que diz João 3,16, a criança já sai na frente e diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas daí nós perguntamos o que diz 1 de João 3, versículo de número 16, as pessoas ficam paradas na igreja e não sabem, até os mais velhos. E aí cada um vai buscar na sua Bíblia e vai ler o que é que tem lá em 1 de João 3,16. 1 de João 3,16 diz: porque Deus deu o seu Filho, e Jesus deu a sua vida por nós, nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Amados, é muito fácil nós aceitarmos que Deus deu, mas a consequência disto é que, assim como Cristo deu, nós precisamos dar as nossas vidas também em favor dos nossos irmãos, em favor da igreja, em favor das pessoas, trabalhando sim e crendo naquilo que Deus tem projetado para você e para mim. E aí diz que Gideão entrou, preparou o cabrito, bolos ásperos, versículo 19, a farinha, a carne, pôs no cesto, e trouxe também o caldo numa panela, e trouxe debaixo do carvalho e apresentou. Porém o anjo de Deus disse: toma a carne e os bolos, põe sobre esta penha, e derrama-lhe em cima caldo. E ele fez assim. Tinha uma pedra lá, ele colocou sobre a pedra o sacrifício, colocou sobre a pedra os pães, derramou o caldo. E aí o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado, tocou os bolos e tocou a pedra, e saiu o fogo da pedra e consumiu as carnes, consumiu os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Amados, olha que espetáculo. Quando ele deu tudo, o fogo veio e consumiu tudo. Sabe, amados, porque há muitas coisas que ainda estão nos segurando. Há muitas coisas do nosso passado que têm nos segurado. E por conta disso, pela nossa culpa, nós colocamos culpa até em Deus. Às vezes a culpa nós colocamos na igreja, às vezes colocamos a culpa no meu marido, no meu filho, na minha esposa.
Ah, amados, quantas vezes fazemos isso? Mas quando na verdade nós colocamos diante de Deus tudo, sacrificamos tudo, Deus, Ele com o seu fogo, Ele consome tudo. O que quer dizer isto? Quer dizer ali que Deus estava falando para Gideão: olha, esta pedra representa o próprio Jesus. Ele diz: eu sou a pedra. A pedra que os construtores rejeitaram, ela se tornou pedra angular, pedra de esquina. Meu amado, quando o Senhor consome tudo que é teu, Ele está agora com condições de colocar em você tudo que é dele. Vou repetir. Quando Deus consome tudo que é teu e você assim permite, agora sim, Ele pode colocar tudo que é dele em você, para você ter a verdadeira felicidade, para que você possa ter a verdadeira alegria, para que você entenda agora que o projeto de Deus é certo e Ele está neste negócio. E aí, terminando, diz assim a palavra de Deus: viu que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, porque vi a face do Senhor. Realmente, amados, ele viu o fogo do Senhor, ele viu a presença do Senhor e achou: olha, eu estou morrendo. Aí o anjo vem, toca nele e diz: não tenha medo, não tenha medo, não temas, não temas. Porém o anjo disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Ah, meu amado, entenda isso, minha amada. O anjo vem e fala para ele: paz seja contigo. Você não precisa ter medo, sabe por quê? Porque você já deu tudo que você tinha. Então tudo que você tinha agora foi consumido e morreu. Agora Deus está começando do zero, fazendo algo novo na sua vida. O fogo consumiu para que algo novo surgisse na sua vida. Ou seja, o que ele estava dizendo é o seguinte: você já morreu para aquilo que você tinha como prioridade. Agora o Senhor vai colocar a prioridade verdadeira na sua vida. E ele diz: não temas, porque você não vai morrer. Meu amado, se há uma palavra que hoje o Brasil todo gostaria de ouvir, o mundo todo gostaria de ouvir, é esta que o anjo disse. O anjo não, agora é o próprio Senhor que diz: não tenha medo, você não morrerá. E eu quero dizer esta palavra para você: não tenha medo, porque você não morrerá, porque você já morreu quando você aceitou Jesus. Você morreu para a vida velha, você morreu para aquilo que era essencial a você, mas hoje você tem somente uma vida, e esta vida é Jesus. E esta vida que é Jesus não morre, porque Jesus que está em você, Ele já ressuscitou, Ele já venceu a morte, Ele já venceu o inferno, Ele já venceu toda a potestade, e agora Ele tem vida. O próprio Jesus Cristo disse isso, que Ele veio para que você tenha vida, e vida em abundância. E maravilhoso que Ele diz, né? O Senhor disse para ele: paz seja contigo. Eu quero dizer essa palavra para você, para que você passe durante esta semana a muita gente. Quando as pessoas vierem questionando, quando as pessoas vierem conversar com você, falando sobre pandemia, falando sobre vacina, falando sobre a mutação da Covid-19, sobre as variantes, olha para esta pessoa e diga: não temas. Deus disse: não morrerás. Não temas, porque o Senhor está dizendo que Ele está trazendo a paz sobre você, a paz sobre a tua vida. E sabe o que Gideão fez? Olha que coisa linda. Versículo número 24 diz, e agora encerrando: então
Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Vou ler de novo. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou: o Senhor é paz. Meu amado, o que Deus está dizendo a você, e Gideão perguntou, né, com que livrarei? O Senhor disse: eu estou com você, e você vai realmente vencer. Meu amado e minha amada, o Senhor diz a você: eu estou contigo, e você vai vencer esta pandemia. Você vai vencer os problemas, e você não vai morrer, porque Deus já morreu em Cristo para te dar a vida eterna. E que fez Ele? Antes de qualquer coisa, Ele edificou naquele lugar onde ele estava um altar e chamou: este altar se chama paz. Sabe por quê? Porque na terra prometida, onde era uma terra de leite e mel, o povo havia edificado altares para Baal e para muitos deuses estranhos. Mas quando Gideão toma esta atitude, ele diz: agora eu vou fazer um marco. E ainda diz que este altar está lá até o dia de hoje. Quando foi escrito, estava até aquele dia lá, este altar. O que ele está dizendo? Que Gideão tomou uma atitude e não voltou atrás, quando ele ergueu um altar e falou: agora eu não estou pelo que vejo, mas agora eu edifiquei na minha vida um altar, e esse altar é a paz do Senhor Jesus. Você quer edificar esse altar na tua família? Deus quer que você edifique esse altar. É Ele que está dizendo: não temas. Não temas. Ele está dizendo: você tem paz, porque a paz é o Senhor Jesus. Não temas. Só que Ele não quis somente isso. Ele diz: eu tenho que fazer um altar para marcar. E para que todos que por aqui passem perguntem: que lugar é este? Você vai dizer: este é lugar de paz. Meu amado, o Senhor quer que você edifique um altar dentro de você para Deus e diga: a minha vida é o altar de paz. Na tua casa, você que está na tua casa, tem um lugar e diga: este lugar da minha casa é um lugar de paz. E para que as pessoas que passem ao ver você possam dizer: ué, mas como é que você está tão tranquilo, tão tranquila? Você vai dizer: por quê? Porque o Senhor é a minha paz. Ou seja, Shalom, o Senhor é a minha paz. Por quê? E agora eu quero ler o texto que foi base para o bispo Pérez no dia do sábado, naquela, não foi live, foi Zoom, né? Ele trabalhou esse texto e eu quero que você entenda isso. Isaías 49, versículo 16 e 17, ele disse: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os seus destruidores e os teus assoladores se retirarão do seu meio. Vou ler novamente o 17. Deus diz, né? Eis que nas palmas das minhas mãos te cravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus adversários e os teus assoladores se retirarão do teu meio. Meu amado, esta é a palavra que Deus tem para você. A mesma palavra que o bispo trabalhou no momento da intercessão, no momento da oração que tivemos no sábado. O Senhor está dizendo a você: Ele é a tua paz. E Ele diz: você está nas mãos de Deus. Os teus muros, Deus está prestando atenção para que ninguém invada.
Os teus filhos estarão juntos de você. E os inimigos? Deus diz, fica tranquilo, porque eu estou tirando e mandando embora do teu meio. Amém? Deus quer que você tome posse disso. Edifica o altar de paz. Edifica o teu altar de paz. Eu quero orar com você. Coloca diante de Deus. Ele está dizendo que os teus problemas, olhe para eles como se fossem um só homem, que Deus já te deu a vitória sobre os inimigos, sobre as doenças, sobre a febre, sobre a tosse, sobre toda e qualquer maldição. O Senhor já venceu. E agora Ele está dizendo a você, como disse a Gideão, paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Edifique agora no teu coração, na tua casa, na tua família. Edifique um altar ao Senhor. Diga, Senhor, Tu és a minha paz. Senhor, agora nós queremos, ó Deus, nos colocar diante de Ti, como igreja, e dizendo, Senhor, em meio a tantas conversas de morte, notícias de morte, de tristezas, de dores, Senhor, nós agora tomamos posse da Tua palavra e dizemos, o Senhor é a nossa paz. Ó Senhor, queremos sacrificar tudo de nós, ó Deus, que nos traz medo, pavor. Queremos sacrificar, ó Deus. Vem com o Teu fogo, ó Deus, e consome tudo isso, todo medo. Mas coloca a Tua paz. Coloca a Tua paz. Porque o Senhor é a minha paz. Obrigado porque estamos nas Tuas mãos. O Senhor está olhando os nossos muros. E o Senhor está atento aos nossos filhos e filhas. E o Senhor já mandou os inimigos baterem em retirada. Obrigado, a Deus, pelo novo mover do Teu Espírito Santo nos nossos dias. Nós clamamos, toma conta, Deus. Estende as Tuas mãos agora, Deus, para abençoar. Abençoa, abençoa, abençoa. E abençoa, Senhor Deus, a nós que estamos aqui, a Laura, o Renato, a Zé e eu, Deus. Abençoa a Tua igreja, abençoa a nossa cidade. Abençoa a nossa nação. Abençoa, Senhor Deus, os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros. Abençoa, Senhor Deus, os nossos governantes, ó Deus. E nos traz paz. E agora, Deus, abençoa a Tua igreja. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a unção e a alegria do Espírito Santo seja sobre a tua vida, família, sobre a igreja de Jesus Cristo, permaneça conosco hoje e eternamente. Amém, amém, amém. Obrigado, amado irmão, amada irmã. Fique na paz do Senhor. Se as coisas continuarem do mesmo jeito, no próximo domingo nós vamos estar desta mesma forma. Se for mudado, voltamos à forma antiga. Deus abençoe. O Senhor é a nossa paz. Amém.